Olá pessoal, a gente vai começar aqui uma série de vídeos onde a gente vai aprender a utilizar o framework Spring junto com Java, tá? E para isso a gente vai desenvolver uma aplicação que seria para gerenciar algumas atividades, alguns eventos que a gente poderia participar. A gente vai colocar data, vai colocar uma descrição disso e depois a gente vai fazer um relacionamento desses eventos com convidados que a gente teriam para esse evento, tá? Primeiro, para a gente começar a desenvolver um sistema com Spring, a gente vai precisar usar o Java. Para usar o Java, a gente precisa ter a JDK instalada no computador. Eu já coloquei um vídeo aí na atividade explicando como instalar a JDK. Outra ferramenta que a gente vai precisar aqui é o Eclipse, tá? O Eclipse, ele é uma IDE similar ao Visual Studio, por exemplo, tá? Que vocês já usaram, mas ela é uma IDE para a gente poder implementar aplicações Java, tá certo? Basta vocês acessarem o site, é bem simples. Vocês podem clicar nesse botãozinho aqui, ele vai baixar uma ferramenta que instala o Eclipse para você. Se você não quiser baixar através da ferramenta deles, você pode vir aqui em Download Packages, tá? E escolher a versão adequada do Eclipse. Tá? Lembrando de uma coisa, o Eclipse ele tem várias versões. Ó. A gente tem esse Eclipse aqui, IDE for Java Developers, a gente tem for Enterprise Java Developers e outras versões. Naquele instalador ali na página anterior, se vocês clicarem nesse instalador, durante a instalação ele vai perguntar para vocês qual é a versão que você quer usar. Nesse caso, a gente vai usar essa versão que é Eclipse IDE for Enterprise Java Developers, tá? Por quê? Porque a gente vai programar web e aqui a gente tem as ferramentas necessárias para a gente utilizar a parte web do Java, a parte Enterprise do Java, tá ok? Então, uma vez baixado o Eclipse, vocês vão buscar no onde ele instalou para vocês. Então, aqui no meu, ó, eu usei o instalador, eu tenho a aplicação aqui no meu menu. Se você não tiver utilizado o instalador, eu tiver só vindo aqui, ó, e baixado o pacote, ele vai baixar um pacote zip. Você vai extrair esse pacote. Dentro desse pacote .zip tem a aplicação lá. Você dá 2 cliques e ela vai iniciar a aplicação, tá bom? É, eu usei o instalador porque o instalador já deixa o atalho aqui, ó, o atalho do Eclipse pra gente. Então, clicou aqui para abrir o Eclipse. Ele é uma ferramenta um pouquinho demorada, tá? Mas a primeira janela que você vai ver aqui é ele pedindo para você selecionar a pasta onde você vai criar suas aplicações. Por padrão, essa pasta vai ter o seu nome de usuário e a palavrinha Workspace, tá? Eu, como uso vários Workspaces, eu utilizo uma pasta chamada Workspaces. Dentro dessa pasta, eu coloco uma outra pastinha com um nome mais específico para começar a programar nossas aplicações ali dentro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar aqui, ó, dentro da minha pasta de Workspaces, eu vou criar um Workspace novo para a gente poder implementar aqui nossa aplicação. Então, vou colocar aqui, o nome do meu Workspace vai ser PI, Programação para a Internet. Tá? Então, selecionei essa pasta, cliquei aqui em selecionar, vocês vão ver que o caminho aqui, ó, o PI, basta clicar aqui em Launch. Essa caixinha aqui, se você selecionar ela, ele vai usar esse workspace como padrão. Toda vida que você abrir o Eclipse,
esse workspace aqui vai ser usado, tá? Eu não recomendo você selecionar essa caixinha porque você pode ficar querendo mudar de workspace. Então, iniciou, escolhe o workspace que você quer trabalhar dessa vez, clicou em Launch e o Eclipse ele vai abrir, tá? E a gente vai conhecer aí como é a interface dele, tá certo? Pode ser que ele demore um pouquinho para abrir, mas ele abre, tá bom? Então, a gente vai usar o Eclipse para fazer a programação da nossa aplicação, tá bom? Ó, primeira página é uma página de bem-vindo. A gente pode fechar. Se você quer, isso aqui pode ser que esteja marcado. Então, sempre que ele iniciar, ele vai abrir essa página de welcome, de boas-vindas. Eu vou fechar e não quero que essa página ela fique abrindo toda vez, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai criar a nossa aplicação, tá? Para a gente criar a nossa aplicação, nossa primeira aplicação com Spring, a gente não vai utilizar as ferramentas do próprio Eclipse para a gente poder criar essa aplicação. Existe um site, tá? Existe um site do Spring que se chama Spring Initializer. Então eu vou botar aqui, ó, no Google Spring Initializer. Initializer, desse jeito, ó. Primeira opção que vai aparecer aqui é essa página que a gente vai acessar, tá? Essa página ela cria um projeto para a gente. No caso, a gente vai criar um projeto e a gente vai usar esse gerenciador de projetos aqui, que é o Maven, tá? O gerenciador de dependências da nossa aplicação. A gente está utilizando a linguagem Java. O Spring também pode ser usado com Groovy ou com Kotlin, tá? Como a gente está usando o Spring Boot é uma biblioteca dentro do universo do Spring. O Spring ele tem vários frameworks agregados ali que para a gente criar aplicações, vocês vão vendo ao longo do tempo. Mas o Spring Boot ele é uma biblioteca que facilita a configuração do nosso projeto, do nosso sistema, tá? Então eu vou deixar na versão 4, que é a versão mais atual, já testada, tá? Aqui a gente vai dar o nome do grupo do nosso projeto. Eu vou chamar de ifrn.pi, tá? O nome do nosso projeto ele vai ser eventos, porque a gente está querendo criar uma aplicação de eventos. E como vocês estão vendo aqui, a gente pode colocar uma descrição no nosso projeto, se vocês quiserem ou não. E podem colocar também definir o nome do pacote. Por padrão, ele vai usar o grupo e o nome do projeto para a criação do pacote da gente. Então a gente vai usar esse pacote aqui, ifrn.pi.eventos, tá? No vídeo de instalação da JDK, vocês viram que a gente instalou a JDK 11. Essa é a última versão que tem long term suporte, né? Um suporte mais longo, uma versão mais estável. E eu prefiro usar essa versão 11 aqui para a gente poder criar a nossa aplicação, tá? Então, feita essa configuraçãozinha aqui, a gente vai adicionar as dependências do nosso projeto. Então, tem várias dependências aqui que a gente vai usar. Primeira dependência, eu já vou marcar aqui, ó, é essa Spring Boot DevTools. Essa dependência ela vai poder ser usada, ela vai ser usada na gente para toda vida que a gente salvar uma classe, a gente fizer modificações no nosso projeto, ele automaticamente reinicializar a nossa aplicação para que a gente possa usá-la. Vou adicionar outra dependência aqui que é importante, que é essa daqui, ó, Spring Web, Spring Web, tá? Spring Web. A gente precisa do Spring Web na nossa aplicação. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. A gente vai usar o TimeLeaf também. O TimeLeaf ele é uma biblioteca que vai permitir que a gente crie páginas dinâmicas na nossa aplicação, tá? Além do TimeLeaf, deixa eu ver se a gente tem alguma outra que vai servir aqui por enquanto.
Spring Security a gente vai usar depois, no futuro. Spring Data a gente vai usar também nessa nossa aplicação que a gente vai criar. Mas por enquanto eu não vou colocar essas dependências, depois a gente coloca. Porque se a gente colocar essas dependências já de vez, a gente vai precisar fazer a configuração. Por enquanto, nessa aula eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria a aplicação e bota para rodar. Depois, conforme a gente for precisando das dependências, a gente vai adicionando essas dependências e criando as configurações para essas dependências, tá bom? Então aqui ó, a gente tem Spring DevTools, Spring Web e o TimeLeaf. E aí nós vamos clicar em gerar o projeto. Quando a gente clicar em gerar o projeto, ele vai baixar um projetinho para a gente. A gente vai lá na nossa pasta de download. Eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl X e vou buscar onde é que está o meu workspace. O meu workspace ele é criado na minha pasta de usuário. Então eu subo aqui essa pasta até chegar aqui na área de trabalho. Acesso a minha pasta de usuário. Tá? E dentro da minha pasta de usuário eu tenho uma pasta chamada Workspaces. Seria todos os meus workspaces. O workspace que a gente criou, vocês lembram, foi esse aqui, ó, chamado PI. Então eu vou colar essa pasta, esse arquivo zip que foi baixado aqui dentro, e eu vou extrair esse arquivo zip aqui dentro, tá? Então vou clicar aqui, eu tenho um extrator. Ele é o 7-zip. Não está instalado não? Tá não. Então eu vou baixar, eu vou extrair aqui com essa opção extrair tudo. Opção extrair tudo. Eu vou extrair aqui dentro dessa pasta eventos, tá? Normalmente esse extrator do próprio Windows, ele vai fazer um negócio para mim, ó. Ele criou uma pasta eventos dentro de outra pasta eventos. O que eu vou fazer é recortar a pasta que está dentro da segunda pasta evento e vou colar aqui fora. Automaticamente o Eclipse já vai deixar aqui dentro da minha pasta eventos, uma pasta só, os arquivos de configuração aqui do meu projeto, tá? Então, ó, PI é o workspace da gente. Dentro de PI a gente tem a pasta do projeto chamado eventos, tá bom? E agora a gente vai lá no Eclipse para poder usar aquele projeto que foi criado. Primeira coisa é que eu tenho que vir aqui, ó, eu posso clicar aqui direto em Import Projects. O problema é que esse atalho aqui ele não aparece quando a gente já tem um projeto criado. Então, você pode vir aqui em Arquivo, Import, tá? E o que a gente quer importar é um projeto Maven, tá? Então, tem a pastinha aqui, ó, do Maven. Eu vou abrir e vou botar um projeto que já existe, tá? Se eu não quiser sair olhando essas pastinhas, aqui tem um filtro que basta eu digitar, por exemplo, Maven, ele já vai trazer todos os wizards que possuem Maven no nome, tá? Então vou clicar aqui existem Maven Projects, porque o projeto ele já existe. Vou botar aqui Next. Esperar, você não é para dar erro, pelo amor de Deus. Aqui no root diretório eu vou escolher qual é a pasta que eu tenho o meu projeto. É a pasta PI, tá? Posso selecionar somente essa pasta. E ele já vai identificar que tem um arquivo aqui chamado eventos, ó, eventos/.xml. Deixar selecionado, vou apertar Finish. E vocês vão ver que no canto direito aqui, ó, inferior, aparece uma opçãozinha que está carregando alguma coisa, tá? Eu vou clicar aqui no progresso, nesse íconezinho do progresso, e ele vai me mostrar o progresso da importação desse projeto. Essa parte aqui é importante que vocês esperem que ela finalize, tá bom? Então, fica esperando, não mexe nada no projeto, até que ele importe o teu projeto e configure ele completamente. Na máquina de vocês, a primeira vez que vocês fizerem isso, ele vai demorar um pouco mais. Na verdade, ele vai demorar muito mais e você vai precisar de conexão com a internet, tá? Por quê? Porque nesse momento, o Eclipse junto com o Maven ele vai estar baixando todas as dependências necessárias para o teu projeto.
O meu já terminou. Vocês vão ver que aqui, ó, dentro desse projeto aqui chamado Eventos, tem uma pastazinha de biblioteca da nossa JRE, que é a Java Runtime Environment, que é o ambiente de execução aqui da minha aplicação Java. E tem outro conjunto de bibliotecas que é do Maven, tá? Aqui dentro desse conjunto de bibliotecas do Maven, vou clicar aqui para abrir, vocês vão ver que tem várias bibliotecas que ele já baixou para mim. Todas essas bibliotecas ele precisa baixar, precisa fazer o download. Então, a primeira vez que vocês importarem um projeto Spring, ele vai demorar um pouquinho mais, certo? Depois que o projeto estiver importado, agora a gente vai criar a nossa primeira aplicação, vai fazer essa aplicação ser executada, tá? Nessa pasta aqui, ó, src main/java, é onde a gente vai ter as nossas classes Java. Primeira classe aqui que ele já criou pra gente é Eventos Application, é a classe que vai rodar a nossa aplicação. A gente já vem nela para poder executar a nossa aplicação, tá? Dentro dessa outra pasta aqui, ó, chamada Resources, a gente tem uma pasta chamada Templates e Static. Static são os arquivos, a gente vai colocar dentro dessa pasta os arquivos que são estáticos na nossa aplicação. Arquivo CSS, arquivo de imagens e por aí vai que a gente quiser usar no nosso projeto. E nos templates a gente vai colocar as páginas que são dinâmicas, tá? Então a primeira coisa aqui é que dentro dessa pasta templates eu vou criar aqui um novo, tá? E eu vou criar uma página HTML. Ó, aqui não apareceu a opção HTML, mas eu posso vir aqui em Order e procurar HTML, tá? HTML eu vou criar um arquivo chamado home ou chamado index ou qualquer nome que você quiser dar para esse primeiro arquivo. Vai ser a página inicial da nossa aplicação, tá? Eu vou chamar de home, vou apertar finish. Ele já vai aqui por padrão criar a nossa primeira página, tá bom? O que eu quero aqui é que eu estou usando no meu Eclipse esse charset ISO 8859-1. Eu não quero ficar usando esse charset aqui, tá? Então no Eclipse eu posso vir aqui em editar. Eu creio que é aqui em editar. Vamos procurar onde é. Eu quero mudar a codificação. É aqui em editar mesmo. Setting Coding. E eu vou mudar essa codificação aqui para a codificação UTF-8. Tá? Por quê? Porque essa codificação UTF-8 aqui, ela vai me permitir gerar arquivos do tipo UTF-8 e esses arquivos são universais. Eu posso usar acentuação e aí não vai dar problema na minha página, nas minhas páginas com acentuação, essas coisas, tá? Então o charset aqui eu vou trocar para UTF-8. Todo mundo aqui vai ficar com UTF-8. Eu vou colocar um H1. Dizer bem-vindo à nossa aplicação. Ou então colocar aqui um Hello World, tá certo? E a gente vai ver como é que a gente faz para aparecer essa página, para a gente poder chamar essa página, tá? Eu vou colocar eventos, o título da página, que é o título do nosso projeto. Então salvei e agora a gente vai ter que fazer uma coisinha a mais, certo? Que é o quê? O Spring ele funciona com um padrão de MVC. MVC vem de Model View Controller, tá? Então a gente vai ter modelos na nossa aplicação, que são as representações dos dados que serão salvos. A gente vai ter controllers, que são os caras responsáveis por controlar a execução de cada funcionalidade da nossa aplicação, tá? E a gente vai ter as visões, que são as páginas que vão ser mostradas no nosso sistema, tá? Então, para a gente poder mostrar essa página, a gente vai precisar de um controller, tá? Esse controller, o que é que ele vai fazer? Esse controller ele vai ser chamado quando uma determinada URL for chamada no site, for chamada lá no Chrome, tá? E quando essa URL for chamada, o meu controller vai ser executado e vai redirecionar para essa página, vai devolver essa página
para o Chrome que o usuário está usando, tá? Então a gente vai criar o nosso primeiro controller aqui. Eu vou chamar ele, vou clicar aqui ó, em cima desse pacote mesmo, por enquanto. Eu vou criar a classe e vou chamar essa classe de Index Controller, certo? Index Controller. Professor, precisa colocar sempre esse nome aqui, controller, no final? Não, a gente não tem necessidade de fazer isso. Porém, eu vou colocar porque eu quero identificar que essa classe aqui, ela vai ser um controller para mim, para minha aplicação, tá? A classe foi criada e aí a primeira configuração, que é a mais importante aqui, uma das mais importantes, né, é que eu preciso dizer para o Spring, para o framework, que essa minha classe, ela é um controller. E eu faço isso através de uma anotação. Anotações em Java, ela começa com arroba, tá? E aí eu vou digitar o nome aqui, ó, controller. No Eclipse, eu posso apertar o atalho Ctrl espaço e ele vai sugerir para mim um autocompletar, tá? Eu vou escolher esse primeiro estereótipo aqui, ó, que é do próprio Spring Framework. Ó. Então, cliquei 2 vezes, ele importou para mim, já completou o nome, inclusive colocou o C maiúsculo, que eu não tinha colocado o C maiúsculo, tá bom? Então, agora essa classe aqui para o Spring, ela é um controller. O próximo passo é a gente criar um método que vai retornar aquela página para o Spring, tá? Toda vida que o usuário digitar uma determinada URL, esse método vai retornar uma página. Então, vou aqui, ó, meu método vai ser público, ele vai retornar um string, que aqui a gente retorna o nome da nossa página, tá certo? Vou chamar ele aqui de index. Como é um método, abre e fecha parênteses, por enquanto a gente não tem argumentos aqui. E o que é que esse método vai fazer? Ele vai retornar o nome da página que eu quero mostrar para o usuário. O nome da nossa página que a gente criou aqui ó, dentro de templates é home.html. Então aqui eu vou colocar home, tá? Não coloco o .html porque o Spring já vai saber que tudo que eu retornar aqui vai ter a extensão .html. Então eu coloco somente home, que é o nome da nossa página. Tudo ok? Só que só isso ainda não é suficiente. A gente precisa fazer uma configuraçãozinha a mais. Quer dizer o seguinte: qual a URL que vai chamar esse método? Qual a URL que, quando for acionada lá na nossa aplicação, vai executar esse método e vai devolver a página home? Então, a gente tem que fazer uma anotação em cima do método para mapear ele numa URL. O nome da anotação que mapeia se chama request mapping, tá? Então, Ctrl espaço aqui para autocompletar, ó, request mapping. Apareceu aqui essa anotação request mapping agora para gente. E dentro de parênteses aqui na frente da anotação request mapping, eu vou botar entre aspas uma barra, certo? Por quê? Quando ele chamar o URL barra, eu vou redirecionar para essa página chamada home, tá? Eu poderia colocar outra coisa aqui, tipo index, alguma coisa do tipo, mas normalmente quando a gente acessa um site, uma aplicação web, tá? A gente digita só o endereço dela primeiro, não é isso? A gente não digita nada a mais na URL. Então a primeira chamada normalmente é para barra, e eu quero que quando chame somente para barra, eu retorne a minha aplicação home, ok? Então eu vou salvar isso aqui e agora a gente vai testar essa aplicação funcionando. Para a gente poder executar, a gente vem aqui, a primeira vez a gente precisa disso, nas próximas não, basta apertar o play, tá? Mas agora eu vou precisar clicar aqui com o botão direito, cliquei com o botão direito, tem uma opção aqui, ó, Run As, executar como, e eu vou botar Java Application. Eu tenho que fazer isso dessa classe chamada Eventos Application, tá? Então, Run As, Java Application. E agora, vocês vão ver que vai aparecer um monte de coisinhas aqui, ó, no console do Eclipse. Quando o console aparecer, ó,
vocês vão ver que isso daqui significa que a aplicação ela tá começando a rodar. Ó, ele está inicializando a Events Application usando o Java 11 e por aí vai, tá? No final vai aparecer essa palavrinha, ó, Started Application. Nossa aplicação ela foi iniciada. Ela foi iniciada, agora a gente vai ver como é que a gente acessa. Por padrão, o Eclipse usa esse servidor chamado Tomcat e ele já inicia ele na porta 8080. Então a gente vai lá no Chrome, vai abrir uma nova aba aqui e vai colocar ó, localhost 2.8080. Então a gente fez isso, a gente vai tentar acessar o servidor da nossa aplicação, tá? Apertar Enter. Pronto. Vocês viram que ele retornou para a página Home, onde a gente tem lá bem-vindo à nossa aplicação. Então a gente já conseguiu executar a nossa aplicação, retornando para a nossa página. Para a gente ter certeza disso aqui, ó, a gente pode vir aqui na nossa página Home, digitar aqui mais alguma coisa, vou botar um H2. H2 e vou digitar, graças a Deus deu certo. Se eu recarregar a nossa página lá, ó, vocês vão ver que já apareceu aqui, graças a Deus deu certo, quando eu chamo a página Home, tá? O nosso Index Controller, eu já vou fazer uma coisinha aqui que a gente vai ficar usando de vez em quando, e imprimir alguma coisa no console. Console é isso aqui, é o log da nossa aplicação, tá? Eu vou digitar Salt, contra espaço, ele vai criar aquele system.out.println e eu vou digitar aqui, ó, chamou o método index. Quando a gente tiver alguma dúvida se esse método está sendo chamado ou não, toda vida que a gente salva uma classe, vocês viram que ele reiniciou a aplicação sozinho por conta daquela aplicação do DevTools, ó. Ele desligou a nossa aplicação, fez um shutdown e depois reiniciou ela, tá? A aplicação foi iniciada. Então eu vou voltar lá, quando eu chamar esse URL de novo, ele vai mostrar a página, mas onde é que foi impresso aquilo que tem dentro do nosso método, ó. Ele foi impresso aqui no console. Então todo systemout.println que a gente fizer na nossa aplicação vai ser impresso no controller, tá? E tudo que a gente colocar na página, nos nossos HTML, vão aparecer ali na página da nossa aplicação, tá? Vamos fazer só mais uma coisinha para a gente deixar essa nossa aplicação bonitinha, que é o seguinte, ó. A gente vai ter vários controllers desse na nossa aplicação, tá? Então não é legal que a gente deixe ele dentro desse pacote raiz da nossa aplicação. O ideal é que a gente crie um novo pacote para colocar somente os controllers dentro deles. E aí eu vou criar um pacote chamado controllers, tá? Importante a gente dizer que é o seguinte: para o Spring Boot encontrar os nossos controllers, todos os controllers, todas as classes da nossa aplicação, eles têm que estar dentro desse pacote eventos, certo? Ou em subpacotes do pacote eventos. O que é que significa ser subpacote? Pacotes são pastas, tá? Então aqui ele cria uma pasta chamada ifrn, dentro dela uma pasta chamada pi, dentro dela uma pasta chamada eventos. Então ele tem que estar em uma subpasta. Então a partir daqui eu poderia criar uma subpasta com ponto controllers, certo? Então para ele encontrar nossos controllers tem que ser em subpasta. Se eu colocar, por exemplo, pi.controllers, como a classe que roda a aplicação está dentro da pasta eventos, ela não vai encontrar porque controllers não vai ficar dentro da pasta eventos. Então a gente tem que ter um pacote principal e todos os outros pacotes devem começar com ifrn.pi.eventos. Alguma coisa, certo? Vou clicar aqui em Finish. Toda vida que a gente cria um pacote, ele dá um bugzinho aqui, mas é só apertar F5 em cima do pacote que ele já organiza.
E aí eu posso pegar esse meu index controller, clicar nele e arrastar para esse pacote que eu criei. Clicar aqui em OK. Agora a gente tem um pacote, que é o pacote principal, onde está o starter da nossa aplicação. E a gente tem um pacote onde vão ficar os controllers necessários para a nossa aplicação. Tá certo? Já mudou, inclusive, aqui dentro da classe, o nome do pacote automaticamente para mim. Ele reiniciou a aplicação de novo, sozinho para a gente. A aplicação está rodando. E se eu vier aqui, recarregar a minha página, apertar Enter, ele continua funcionando. Chamei duas vezes o home, né? A URL barra, ele chamou duas vezes o método chamado index, tá bom? Então, depois que a gente terminou, agora a gente vai parar a nossa aplicação. Clicar aqui para parar ela, tá? Eu falei para vocês que durante esse conjunto de videoaulas, a gente vai aprender também a usar o Git, tá bom? Vamos aprender a usar o Git também. Então, nada mais justo do que a gente já pegar esse nosso projeto e já colocar esse projeto no Git pra gente. A gente vai usar como repositório o GitHub, tá? Então, github.com. Se vocês ainda não têm contas no GitHub de vocês, vocês podem, eu vou até sair aqui da minha, para vocês verem como é. Já estava logado. Mas quando você não tem conta, aqui aparece uma opção, ó, para vocês criar uma conta sem gap. Então basta criar uma conta, cria um nome de usuário, uma senha e bota seu e-mail. Configura a sua conta. No caso eu já tenho, eu vou apenas usar o sign in, né? Fazer login aqui. Então, Fernando Soares 88, meu nome de usuário, minha senha. Obviamente eu não vou dizer para vocês. Então, iniciei aqui. Ele já vai me dar um conjunto de repositórios que eu tenho aqui, tá bom? Eu vou criar um novo repositório aqui no GitHub, tá? Vou dar um nome de aulas PI para esse meu repositório, tá? Não vou selecionar nada aqui e vou criar esse meu repositório aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai conectar a nossa aplicação a esse repositório. Para a gente usar o Git no nosso computador, a gente precisa ter uma ferramenta do Git, tá? Eu gosto de usar linha de comando, tá? Então eu uso uma ferramenta com linha de comando. Existem várias aplicações Git que utilizam ferramentas gráficas. O próprio GitHub tem um, se chama GitHub Desktop. Vocês colocarem no Google, vocês podem baixar o GitHub Desktop e usar ele como uma ferramenta gráfica. Eu não gosto, eu gosto de usar o terminal para fazer isso. E para usar o terminal, eu uso um cliente de terminal chamado Commander, tá? CMDER, Commander. Ele é um emulador de console, um emulador de terminal. Por que que eu uso ele? Porque ele usa os comandos Unix-like, parecido com os comandos do Unix. Então, o mesmo comando que eu uso aqui no Windows, eu uso no Linux e por aí vai, através desse emulador aqui de console, tá bom? Então, vocês podem baixar essa versão full desse terminal, que ele já vem com o Git, ó. A versão full, ele já vem com o Git para Windows. Então não vou precisar instalar nada do Git, o próprio terminal aqui já vai vir com o Git, tá certo? Então, para a gente usar o Git aqui na nossa máquina via terminal, você vai iniciar o Commander. O Commander eu já coloquei aqui um atalho aqui para ele, tá? Ele está abrindo aqui na minha pasta de usuário. Eu vou caminhar até a minha pasta do projeto. Então, ó, Workspaces, PI. Dentro de PI tem o nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto é Eventos. Então, a pasta do nosso projeto é Eventos. E essa pasta do projeto é onde eu vou colocar um repositório Git. Essa pasta do meu projeto vai ser utilizada como um repositório Git, tá? O Git, ele utiliza um conceito de repositórios distribuídos.
O que é isso? Eu tenho um repositório na minha máquina, cada máquina tem o seu repositório, tá? Para a gente compartilhar código. Cada máquina vai ter o seu repositório e a gente pode conectar um repositório com outro. Então, atualizar um repositório com outro. Então, para eu utilizar na minha máquina, eu preciso criar um repositório na minha máquina. Então, o comando para a gente inicializar um repositório dentro de uma pasta, a própria pasta eventos ela vai ser um repositório, chama git init. Git init, apertei enter, ele inicializou um repositório aqui dentro da minha máquina. Vocês já viram que mudou até o nomezinho que tem aqui, ó. Esse nomezinho aqui, master, tá? É o nome da nossa branch. Ao longo das aulas a gente vai ver o que são branches, tá bom? Então, o Git ele é uma ferramenta de versionamento de arquivos. Então, eu vou criar uma versão dos arquivos do meu projeto. Para eu criar uma versão dos arquivos do meu projeto, a gente vai fazer o que a gente chama de commit, tá? Então, antes de fazer o commit, eu vou ver o status do meu repositório. Então, git status. Vocês perceberem, ó, existem vários arquivos aqui dentro, ó, do meu repositório. E todos esses arquivos eles estão sem rastreio. O Git poder rastrear, eu preciso adicionar através do comando git add os arquivos que eu quero rastrear, tá certo? Eu posso fazer isso de um por um. Por exemplo, digitar git add esse arquivo ali, ó, pom.xml. Então, se eu clicar aqui, ó, ele adicionou o pom.xml. Vamos fazer git status de novo. Vocês vão ver que o pom.xml agora é um novo arquivo para o meu repositório, tá? Ou eu posso também adicionar todos de uma vez. Então, para adicionar todos de uma vez, git add traço ponto. O ponto vai adicionar todos esses arquivos aqui de uma vez. Git status para conferir. Todos os arquivos agora, ó, todos os arquivos da nossa aplicação estão prontos para serem versionados, para serem comitados, tá bom? Então tá aqui, ó, git ignore, isso aqui é do Maven, isso aqui também é do Maven para a gente configurar a biblioteca, aquela classe, o controller que a gente criou, o home que a gente criou, então todas as classes aqui vão ser adicionadas. E para a gente fazer o versionamento, a gente faz, ó, git commit, commit com dois M's, tá? E eu vou usar um parâmetro aqui "-m", porque eu preciso adicionar uma mensagem, esse "-m" é para mensagem, e aqui no meio de aspas duplas eu vou colocar que é o colocando os arquivos iniciais da minha aplicação. Apertei enter, o commit ele foi feito. Se a gente apertar git status de novo, vocês vão ver que ele vai dizer que não tem nada para commitar, porque os arquivos já estão versionados na, na versão mais atual. Tá? Ao longo das aulas, vocês vão vendo que conforme a gente for alterando os arquivos, quando a gente fizer o git status, ele vai ver, ó, esse arquivo teve modificação. E aí você pode criar uma nova versão com a modificação daqueles arquivos, dos arquivos novos, tá bom? Então esses arquivos já estão versionados dentro do nosso repositório local. O que a gente vai fazer agora é conectar esse nosso repositório local com o repositório que a gente acabou de criar no GitHub. O próprio GitHub ele já me diz quais são os comandos que eu preciso. Ó. Aqui é para eu criar um novo repositório e aqui é para eu fazer a atualização de um repositório já existente. Então, eu vou dentro do meu repositório copiar esse código e vou colar lá. Então, vem aqui, colei o código do meu repositório. Tá? Vou fazer isso aqui para ficar... Vou limpar aqui meu console, para melhor da gente visualizar, e colar aqui a minha URL, tá? O que é que esse comando está fazendo aqui, ó? Ele está adicionando um repositório remoto, tá? Ele está configurando um repositório remoto ao nosso repositório. Então, esse nosso repositório local, ele vai ficar conectado com o repositório remoto, tá? E ele vai se chamar Origin. O nome dele vai ser Origin. E a URL é essa daqui, que é a URL do repositório que a gente criou. Aulas PI. Aulas PI, só que .git no final. Apertei Enter, adicionou
esse repositório remoto. Então meu repositório já está conectado com o repositório remoto, certo? Esse outro comando aqui, ele vai alterar esse nome aqui, ó, da branch que a gente tá para main, porque o padrão agora que o GitHub utiliza é que a branch principal se chama main e não mais master. Então, apertei enter, alterou, vocês viram aqui que já tá main aqui no nome. E o próximo comando é para a gente fazer a sincronia dos repositórios, tá? Então, eu tenho commits, eu tenho versões novas que foram criadas no meu repositório local. Para eu enviar essa versão para o meu repositório remoto, eu tenho que fazer um comando chamado git push, tá? Git push. A primeira vez que eu faço git push, eu preciso dizer para qual branch lá no meu repositório remoto eu estou querendo enviar esses arquivos. Então, eu vou fazer aqui, ó, o git push menos o orange main, tá? Lá no meu orange, lá no meu repositório remoto, eu vou querer criar também um branch chamado main para bater com esse meu nome aqui, tá certo? Então eu aperto enter, ele vai conectar com o repositório do GitHub, o GitHub vai pedir meu nome de usuário e a minha senha. Aqui no terminal, quando você digita a senha não aparece, tá? Então, digitou a senha, apertou enter, ele vai subir os dados, todos os commits, todas as versões que eu fiz aqui, que eu modifiquei no meu repositório local, ele vai subir para o repositório remoto, tá ok? Nas próximas aulas a gente vai ver também como a gente baixa coisas do repositório remoto. Então, se a gente vier aqui no repositório que a gente criou e atualizar a página, ó, atualizei a página, vocês já vão ver que os arquivos, ó, os arquivos do nosso projeto já estão todos aqui nesse repositório da gente, aulas PI, ok? Então, isso é o que a gente tinha para a aula de hoje. Vocês vão fazer responder os questionários, as atividades que tem aí na tarefa do nosso Google Sala de Aula e enviar para mim até a nossa próxima aula, tá ok? Então era isso por hoje e até o nossa próxima videoaula. Abraço.